Então, bom dia a todos. Vamos dando também as boas-vindas à espiritualidade amiga e dizer da nossa alegria dessa união, desse presente que nós temos com cada integrante que chega, com a sua experiência, com seus anseios, e assim é o projeto Centro Espírita. Um grande encontro de boas ideias e muita fraternidade, muito carinho e acolhimento. E nessa manhã nós acolhemos a Júlia com muita alegria, com toda a experiência, o que ela traz para nós nessa troca de ideias. Bem-vindo a todos, amigos, encarnados e desencarnados, nesta alegria de boas vibrações. Muito obrigada. Muito bem, queridos amigos. Hoje é um dia muito feliz. Nós estamos recebendo aqui a Dona Júlia. A Dona Júlia, ela é super querida no movimento espírita e particularmente aqui na minha casa. A Dona Júlia, para quem não conhece, não é do Estado, ela é a atual presidente da USE, né, a nossa federativa aqui do Estado de São Paulo. E eu faço parte da diretoria com ela me convidou para ficar também, estou como segundo vice-presidente. Mas eu queria falar da Dona Júlia Pessoa, né? Bom, primeiro foi ela que me levou para a USE a primeira vez. São Bernardo não era ligado à USE, e aí nós conseguimos juntos, né, um trabalho de equipe, fazer a unificação aqui na cidade. Foi um trabalho muito bacana. Há 20 anos que tinha o Conselho Espírita em São Bernardo, e a Dona Júlia veio pessoalmente, participou das eleições, participou do processo de instituir a USE, foi muito bacana. A gente agradece muito a ela, que a cidade de São Bernardo agradece muito a Dona Júlia. Mas não só isso. Existiu um momento, um episódio da minha vida bem complicado e que eu precisei de um apoio. A Dona Júlia acolheu a minha família, né? A gente passou um problema de segurança bem sério. E aí os meus filhos estiveram lá, a gente jantou com a Dona Júlia, foi um momento muito gostoso. Hoje ela tem a relação com a minha família mais de amizade, né? A gente de vez em quando se encontra por aí. Mas eu quero aqui dizer do nosso carinho por essa pessoa que não só é uma liderança de muito respeito, de muito exemplo, mas no nosso círculo de amizades é alguém que vai deixar assim uma coisa no coração muito quente, já deixa, né, muito forte com a gente, viu? Dona Júlia, muito bem-vinda. E hoje ela vai fazer um trabalho e vai trabalhar o tema gestão no Centro Espírita. E é uma experiência que ela tem de, obviamente, muitos anos. Vamos aproveitar e eu vou passar aqui a palavra para ela. Muito bem-vinda, Dona Júlia. Muito obrigada, Valteno. Nossa, só o título de amigo do Valteno e família, né? Para mim já é uma alegria. Eu acho que o estar na direção da USE é só um adendo. Então, é com essa alegria que eu participo também aqui do trabalho que o Valteno, a Mônica, a São Bernardo, a Cris Duran, a Cris, eu sempre esqueço o sobrenome da Cris. Genovese. Genovese. É que tem muita crise aqui no ABC. Tem diversas crises, né? Tanto da intermunicipal quanto da regional chamamos de crise, né? Então, mas que bom estar aqui com vocês, espero poder contribuir com alguma coisa, né? Eu sei que o Valteno trabalha muito com jovens, e eu não sou nem tão jovem assim, então não sei se eu vou destoar um pouquinho, mas vou fazer o possível para ser alguma coisa bem interativa assim com vocês, né? Como a gente faz no curso de gestão de Centro Espírita na USE também. Então, desde já, sintam-se assim, bastante à vontade para interromper, fazer as perguntas, escrevam no chat, né, que aí o Valteno vai avaliando aí as perguntas, e aí ele já vai me passando também, a gente vai encaixando as respostas. Às vezes eu acho muito bacana quando a pessoa diz quais são as suas dúvidas e também o que gostaria de saber, né? Nós vamos tratar do Centro Espírita, da parte jurídica, da parte, vamos dizer assim, que sem um trabalho que nem todo mundo aprecia, todo mundo gosta mais de trabalhar, né, no estudo, na evangelização,
no ensino, na assistência social, mas é uma parte assim que sem ela, né, sem essa parte legal, sem essa parte jurídica, o centro espírita não pode nem abrir as portas. Então, vamos cuidar um pouco aqui da nossa parte de gestão da nossa casa espírita. Eu vou projetar aqui umas transparências para facilitar o acompanhamento de vocês. Mas sintam-se à vontade para escrever no chat perguntando o que vocês gostariam de saber, que a gente vai parando, a gente vai respondendo sem problema algum. Né? Eu gosto dessa metodologia ou da didática, de trabalharmos conversando, né? E tirando as dúvidas. Às vezes não é nem tão importante chegar até o final de todas as transparências, os slides, né? Do que, às vezes, dirimir as dúvidas porventura existentes. Então, para facilitar, vou aqui. Já apareceu aí, Valteno? Sim, apareceu. Eu vou entrar aqui no outro equipamento também, para eu poder vê-los, né? Mas eu vou fazendo isso à medida, aqui devagarzinho, que eu já abri outro computador, e quero ver se eu consigo entrar, né? O Valteno faz isso também, né? Entra em dois para poder enxergar, porque senão nós não enxergamos. Bom, então, vamos aqui iniciando. Antes de começar aqui a nossa fala, eu gostaria que vocês se manifestassem dizendo se tem alguma questão em particular que vocês queiram saber sobre o assunto de gestão de centros espíritas, né? Aí, vão escrevendo no chat alguns minutinhos enquanto eu vou aqui entrando com outro link, para que a gente possa começar já a nossa fala sobre a gestão. Então, convido a todos que escrevam no chat. Eles estão escrevendo, Valteno? Por enquanto, tem uns bons dias aqui. Por enquanto, bom dia, né? Bom Bom, dias. Ó, a primeira pergunta que apareceu é se o centro tem isenção de IPTU. tá. Muito boa pergunta. Todo mundo tem essa dúvida, né? E a gente vai dirimir. Então, Uma outra interessante aqui, dona Júlia, é se existe um formato de diretoria e conselho que seja ideal. sim, podemos discutir alguns modelos, né? Porque a lei não fala qual modelo que tem que ser, mas tem que ter uma diretoria. Então, nós vamos sim. Muito bom, muito bom. Né? Falando sobre o IPTU, muitas casas espíritas pagam o IPTU sem necessidade, na verdade, né? Porque todo centro espírita, ou organização religiosa, ou instituição religiosa, ou associação, né, com finalidade religiosa, não paga IPTU, né? Então, depois a gente fala, vocês podem me perguntar como que a gente faz para não pagar, que é muito fácil de entrar no site da prefeitura e tem que requerer apresentar diversos documentos que eles pedem lá, né? E deve ter alguma diferença entre um município e outro, mas no Brasil inteiro, né, a legislação é a mesma. Então, de acordo com a Constituição brasileira, todas as organizações religiosas, pode ser igreja, pode ser sinagoga, pode ser centro espírita, né, tem imunidade de impostos. E o IPTU faz parte
né, dessa imunidade. Mesmo se o imóvel for alugado? Mesmo que o imóvel seja alugado, pode requerer. Tem alguns locais que, quando o imóvel é alugado, cria algumas dificuldades, mas, pela legislação, eles são obrigados a reconhecer a imunidade, né? Então, isso é alguma coisa que, mesmo aqui em São Paulo, que não tem tanta dificuldade, tem essa questão, né, da prefeitura dificultar quando é um contrato de locação ou de comodato. Pode ser comodato, pode ser locação, e eles deveriam dar não só a isenção, né, porque existe uma diferença entre imunidade e isenção. Pela Constituição brasileira, todas as instituições religiosas têm direito a uma imunidade, né, que é mais do que uma isenção. Porque a isenção, o órgão governamental, no caso aí a prefeitura, eles tiram e eles podem chegar a um determinado momento e retirar, né? Agora, a imunidade eles não conseguem retirar. Bom, então, eu não estou aqui conseguindo entrar no outro aparelho aqui, é que eu cheguei em casa ontem à noite. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui, então, do que eu trouxe aqui para vocês, né? Para que o centro espírita abra as portas, ele tem que abrir naturalmente com toda a documentação em ordem, deve ter a licença, né, da prefeitura, deve ter o corpo de bombeiro tem que estar em ordem, né, com todos os extintores ali colocados nos locais estratégicos apontados pelo corpo de bombeiros e carregados. Você tem prazo de validade, é comum você chegar no centro espírita e o extintor está descarregado. Se tiver algum incêndio e se o extintor estiver descarregado, então, se estiver seguro, vai ser difícil, né, de você conseguir a cobertura. Se tiver vítima, o centro será responsabilizado também, até como ato doloso, por não ter os extintores carregados. Então, tem essas coisinhas assim que precisamos de tomar cuidado, né? Eles têm prazo de validade, né? Então, durante alguns anos tem que trocar. Exatamente, tem que trocar. E tem que ter, dependendo do centro espírita, é bom fazer um ensaio, né, da brigada de incêndio, ter alguém responsável na casa, né, quando, se houver tiver necessidade de retirar todo mundo do local, né? Então, algumas regrinhas aí que precisa tomar cuidado, né? Então, só aqui para vocês saberem, uma casa espírita, aliás, todas as instituições do terceiro setor são a que nós conhecemos aí como organização não governamental, as chamadas ONGs, é o apelido que as pessoas dão para as associações e também para o terceiro setor, incluindo o centro espírita. Então, juridicamente, tem essa classificação, né? É o Código Civil do artigo, o novo Código Civil, que já está ficando velho, já tem tantas emendas, e ainda bem que as emendas tentaram colocar essa lei, pelo menos realizável, né, nas instituições de uma maneira em geral, que ela era muito restritiva. Então, por emenda, foram sendo adaptadas. E uma das adaptações foi que, além da associação que sempre existiu, né, da sociedade civil, das fundações, também foi criado aí uma categoria chamada organizações religiosas. Quando isso foi criado, a lei é de 2022, mas em 2025, ou 2022, 2023, acho que foi 2023 que houve essa
classificação, né, de uma emenda que criou-se a organização religiosa. Então, a partir de então, o movimento espírita, de uma maneira em geral, usa essa categoria, porque aí tem isenção, tem, como eu falei, tem imunidade de impostos, essas coisas todas, tá? Mas tem muitas associações de cunho de finalidade religiosa que não mudaram para a organização religiosa. Também não tem problema, né? A única dificuldade é que, em vez de imunidade, tem isenção. Mas todos os impostos que uma associação, que uma organização religiosa tem de isenção ou de imunidade, também nas associações nós vamos encontrar. Então, por que eu falo da associação? Porque uma boa parte do movimento espírita, né, principalmente se tem assistência social, se tem uma editora, se tem né, atividades comerciais, né, então, pelo menos aqui em São Paulo, o registro de títulos e documentos, que é o local onde nós registramos a nossa casa espírita, não aceita, né? Então, tem que ser uma associação. Por exemplo, o Centro de Cultura que nós dirigimos, aqui na Zona Sul da capital, é uma associação, embora tenha finalidade religiosa. A USE também está registrada como uma associação, porque ela tem editora e também porque ela não tem característica de centro espírita, né? Centro espírita, como é que eles consideram organização religiosa? Por exemplo, um centro espírita, eles fazem uma comparação. Eles têm missa, que é a palestra. Eles têm água benta, que é água frutificada, né? Eles têm o passe, né? Que é a bênção do padre. Então, eles fazem essa analogia para classificar o centro espírita como uma organização religiosa, tá? Então, é isso que é feito. Por isso que uma boa parte, depois que a lei saiu, passou para a organização religiosa. Mas não precisava mudar de nome, não. Teve gente que falou assim, com a lei de 2022, não pode mais usar a palavra sociedade. Não, realmente não pode. Para as novas casas espíritas que forem fundadas, pode ver. Ninguém pode colocar, por exemplo, a USE, se fosse constituir agora, não dava para colocar a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Como ela foi fundada em 1947, então, e o nome dela é antigo, então ela tem o direito de continuar com o nome, assim como, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, ali na Lapa, que é um centro grande, né? Então, não teve que sair mudando a palavra sociedade, mas teve muitos advogados que sugeriram mudar e mudaram o nome da casa espírita e acabou ficando, em vez de centro espírita ou sociedade espírita, né, acabou mudando para outros nomes sem necessidade. Mas isso já passou, já é história. Bom, então, organização religiosa, que a gente considera aqui, nós já falamos, né, é sempre uma pessoa jurídica, mas professa uma religião sobre a perspectiva de uma fé. Então, na prática, né, que tenha na prática de culto, eles colocam a palestra que antecede o passe como uma prática de culto. E ter uma filosofia de vida que proporciona fundamento, né, para as atividades religiosas de seus adeptos. Então, por isso, o Centro Espírita é considerado também como uma organização religiosa. Aí haverá também aqueles nossos estudiosos da doutrina que falam, não, mas não deveria, porque o Espiritismo não deveria ser considerado uma religião como tantas outras, né? Então, mas juridicamente não existe essa outra classificação, então tem que enquadrar numa classificação que está na lei, e dentro da lei está como organização religiosa. Então, independentemente dos que aceitam o Espiritismo como uma organização religiosa ou não,
né, os aspectos filosóficos discutidos tanto no movimento espírita, mas em termos legais tem só essa classificação. Bom, como que nasce o centro espírita? Vamos dizer assim, quem gostaria de falar para a gente, se vai montar um centro espírita, o que tinha que fazer? Para eu não falar sozinha. Então, agora, vamos ver quem está atento aí. Veja aí, se alguém levanta a mão, o Walter não me fala. Ó, eu já tenho um nome aqui para indicar. Ah, tá bom. Ó, já vi que a Leila levantou a mão, não é isso? Isso, Então, pode falar, Leila. Muito ela bom sabe. dia. Não, bom dia, querida. Júlia, a minha blusa cheia de coraçãozinho são todas para você, viu? Oh, Você minha foi querida, obrigada. diretora amada da Fiesp, nossa. E- Então, Julinha, eu penso, o carinho é tão grande que eu te chamo de Julinha, você sabe. Então, Sei, meu amor, eu penso que é constituir uma diretoria, não é? Porque o centro não pode ser todos dono dele, precisar de regras, protocolos, coisas para ficar dentro de uma lei, não é? Porque o centro espírita não é uma organização que faz o que quer, não é? Eu penso assim. isso. Muito obrigada, um beijão. Beijo para você também, é isso mesmo. Você quer montar um centro espírita, você não pode sair colocando as cadeiras lá no local e falar, bom, vamos chamar o povo para palestra. No Egito até fizeram isso, né? O Herculano Pires fez o centro dele na garagem dele. Mas era outros tempos, né? Sim, Hoje não dá mais para fazer isso, viu, gente? Então, muitos Dona Júlia, espíritas surgiram nas garagens e nas salas da casa das pessoas que se propuseram a fundar uma casa espírita. Mas hoje tem que pensar assim, vou fundar um centro espírita? Ótimo. Primeira coisa que eu penso, vamos ver como é que o centro vai funcionar. Aí você coloca isso num documento que chama estatuto, né? Então, é por onde a gente começa a montar a nossa casa. Tudo que a gente quiser, né, que não for contra a lei, você pode colocar lá, quero que funcione assim, funcione assado, né? Tem assistência espiritual, tenha cursos, tem assistência social, enfim, tudo que o grupo quiser, tem que colocar num documento chamado estatuto, né? Eu convido para que pegue o estatuto da Casa Espírita onde vocês frequentam, porque é um documento público. O presidente não precisa falar assim, é um documento particular, isso aqui é um documento que não damos acesso ao público. Não, qualquer um pode ir no registro do documento e tirar uma certidão. Né? Então, não existe segredo de atuto de Constituição. O que mais? o Ronaldo levantou a mão também, Dona Júlia. Ronaldo, quer falar? Como é que nasce o centro espírita? Isso. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom Conheço dia. a Júlia faz tempo que eu fiz o curso lá com vocês, sem documentação espírita lá. Ronaldo está em Jundiaí, né, Ronaldo? Eu estou em Jundiaí, e já faz anos que eu fiz o curso lá, né? Então, acho que muita coisa deve ter mudado, né? Mas a ideia que eu perguntei era justamente essa, ainda continua, né? Tem que ter um estatuto, né? Tem que ter as pessoas organizadas, tem uma presidência, né? Tem... além do estatuto, tem algum outro documento necessário para abrir o centro espírita? É isso que eu... Né? Só o estatuto basta? Não, você precisa de ter o estatuto, aí você tem que juntar lá uma dúzia, 2 dúzias, né, de amigos que queiram abraçar a causa, né, do centro espírita e coloca todo mundo como associado, cada um contribui com alguma coisa em termos financeiros, né? Então, aí vai fazer uma campanha, etc., para poder ter recurso. Se o centro for alugado, tem que pensar num contrato de locação em nome da casa, mas antes disso, normalmente a gente faz em nome da pessoa física, depois a gente transfere o contrato para a pessoa jurídica, porque só depois que sair o CNPJ, que sair os documentos, o estatuto registrado, né, a ata também da primeira eleição e da Constituição tem que ter
uma ata de constituição. Aqui nós estamos fundando, é ata de fundação. Então, tem que ter ata de fundação, tem que ter a ata... também, no mesmo dia, você faz a eleição. Então, quem vai ser a diretoria, se vai ter presidente, se vai ter vice. É bom... alguém perguntou qual a melhor formatação de diretoria. A maior parte das casas espíritas que nós conhecemos, no estado de São Paulo, por orientação da USE, também da FESP, e também, eu acho que o Brasil inteiro faz dessa forma. Então, tem o presidente, o vice-presidente, às vezes tem 1, 2 vice-presidentes, a secretaria, às vezes tem 1, 2, 3 secretários, dependendo do tamanho que vocês pretendem que o centro se torne. Se é um centro menorzinho, também você pode constituir, primeiro só com o presidente e vice, um tesoureiro e um secretário. Aí, com o passar do tempo, você pode fazer uma alteração do estatuto e aí você amplia o quadro da diretoria, vai aumentando de acordo com a necessidade. Tem centro espírita que, em vez de usar nomenclatura, por exemplo, de primeiro, segundo secretário, tesoureiro, etc., prefere falar assim, diretor de financeiro, diretor de patrimônio, diretor... Então, já faz a discriminação dos cargos, dando o nome dos cargos, né? Então, isso acontece também. Dona Júlia? É uma mistura. Oi, pode falar. Posso dar uma contribuição no tipo, né? A senhora trouxe um nível, né? E acho que a senhora ia falar também do colegiado. Eu tive a experiência de trabalhar num regime diferente, que era o de colegiado, e onde a estrutura da casa era comandada pelas áreas doutrinárias. Então, as diretorias eram diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria de mediunidade, diretoria de estudo sistematizado, diretoria de evangelização, e tinham mais áreas doutrinárias do que áreas administrativas. Então, quando tinha uma decisão para se tomar no grupo, se uma sala iria virar sala de secretaria ou bazar, ela virava sala de evangelização. Isso era interessante, porque a prioridade era o aspecto doutrinário na casa, sabe? Sim. E não tinha a figura do presidente. Era um colegiado, né? Onde todos ali tinham igual direito a voto, né? O diretor administrativo ele era apenas o representante legal junto ao governo, né? Então, é um modelo que eu acho interessante também. Se a senhora quiser comentar. Tem esse modelo, eu já fiz diversos estatutos, inclusive nós fundamos a instituição dessa forma. Eu participei da fundação da ABPE, que é a Associação Brasileira da Pedagogia Espírita, e o estatuto que nós montamos lá era a forma de colegiado, né? Eu sei que a USERJ, né, que é a Federativa do Estado do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras, aliás, foi a primeira federativa aqui no Brasil, que utilizou o modelo de colegiado na federativa de lá, na USERJ. Foi a transição, né, da USERJ para a CERJ. Para a CERJ. Eu ainda estava no Rio quando houve essa transição, né? Então, a USERJ, ela saiu do modelo presidencial e para entrou o CERJ, que era o que a senhora falou, né, colegiado. Isso. Então, eu particularmente acho o seguinte, que o modelo tradicional é um modelo que é usado por 95%, talvez tenha uns 5% aí no movimento espírita que utiliza um modelo colegiado. O modelo colegiado é muito bom e acho que dá mais um suporte para a casa espírita quando todos são responsáveis, todos são soberanos, todos devem saber o que faz, todos são solidários uns com os outros e que todos se dediquem à diretoria que assumiu. O que normalmente no movimento espírita não acontece, né? Normalmente no centro espírita, quem trabalha tem 2 ou 3 e o restante você fica figurativamente lá para cumprir a lei. Então, e assim
tem funcionado no movimento espírita, mas é um modelo, ao meu ver, é um modelo de futuro. Quando todos nós tivermos, assim, plena consciência da nossa responsabilidade. Mais maturidade, né, dona Júlia? Porque quando a gente olha o movimento hoje, nós percebemos o que a senhora está falando. Alguns poucos trabalham muito e outros têm uma relação menos comprometida e menos engajada com a causa espírita, né? É isso verdade. mesmo. Você sabe que tem muito centro espírita que os diretores falam assim, eu estou quebrando galho, porque não tinha ninguém para ficar, então estou emprestando o meu nome. Não, gente, não pode ser assim. Né? Você não tem que estar lá para emprestar o nome, você tem que estar lá porque você está vestindo a camisa, você está ali por causa de um ideal espírita, né? E ninguém vai receber um cargo, de qualquer cargo, dentro de uma diretoria, por acaso, assim, caí do nada, eu sou paraquedista. Não é. Espiritualmente não é paraquedista. Espiritualmente tem um compromisso, né, que assumiu. Bom, mas é isso. Então, vamos aqui um pouquinho para frente. Vamos ver aqui o que aconteceu. Acho que você dividiu a tela, ou não? Não, eu coloquei... Não. Tá normal. Não, não entendi. Então, nós já falamos, tem que começar pelo estatuto. Aí, esse grupo de pessoas vai resolver vamos fundar uma casa espírita, ver quem vai ficar na diretoria, quais são os cargos que vamos ter, e aí, nesta reunião, que chama Assembleia de Fundação, tem que fazer uma ata dizendo que estamos fundando, que compareceram fulano, beltrano, identificação, nome, RG, CPF, todas aquelas coisas que, às vezes, as pessoas não gostam de revelar, mas tem que ter toda a qualificação completa de cada diretor na sua posse. Então, tem alguns rituais que não vamos falar aqui para não tomar muito tempo, porque isso, na hora que for fazer, vai ter que ir lá no... Ou então, liga lá para a USE e pede uma orientação que a gente dá. Né? Não tem problema nenhum também da gente orientar. Ok? Bom, falamos do estatuto, que é esse conjunto de regras todos, né? Agora, em termos doutrinário, o estatuto deve refletir a estrutura adotada pelo Centro Espírita, segundo as recomendações que estão no livro Orientação ao Centro Espírita, que é um documento editado pelo CFN. Então, lá tem sugestão de todas as atividades que deve ter uma casa espírita, né? Quem vai fundar uma casa espírita ou quem vai administrar uma casa pode escolher todas as atividades, mas ali tem sugestão do departamento, vamos dizer assim, as atividades relacionadas à infância, relacionadas ao estudo, à mocidade, e etc, etc. Tá? Então, isso é uma recomendação apenas para quem não sabe falar, eu vou fundar um centro, quais são as atividades que eu tenho que ter na casa espírita? Tem esse livro aí, que chama Orientação ao Centro Espírita, está no site lá da USP, na primeira página está lá o documento para orientar. E ali ensina como deve funcionar, sim, vamos dizer, regra geral, né? Não, cada um faz a adaptação segundo suas necessidades, mas está ali a orientação, ok? Bom, aqui é um item que a gente usa no curso, o que deve conter o estatuto obrigatoriamente, porque não é porque você é uma organização religiosa e tem essa faculdade que a lei lhe outorga de constituir como acha que o grupo quer, mas não significa que não tenha algumas regras obrigatórias para estar no estatuto. Então, isso aí é o que tem que constar no estatuto. Inclusive, hoje, no estatuto, obrigatoriamente você tem que
informar como é que os associados podem sair, desligar-se, como é que a diretoria, os seus membros podem sair, desligar-se, né? Também é obrigado você colocar qual a forma de receita que você vai ter na casa. Você não constitui mais nenhum centro espírita se você não souber de onde vem o dinheiro para administrar a casa, tá bom? Então, é só para vocês terem uma ideia disso. Bom, a eleição nós já falamos, é obrigatória por lei, a escolha dos diretores do centro espírita é obrigatória? Sim, é obrigado por lei. A lei diz, lá nos artigos do Código Civil, que vai de 40 e pouco até 60, mais ou menos, que lá diz onde cada centro espírita, ou associação, ou assistência social, não importa, né, qual atividade do terceiro setor que vai exercer, é obrigado a ter uma eleição, ter responsável pela casa. Agora, se vai ter 2 ou 3, né, eu particularmente acho que quando tem o presidente e o vice, o resto são nomeados, isso, mas o governo faz, mas o centro espírita é uma instituição que a gente procura agir democraticamente. Então, quando você tem para você saber se um centro espírita é centralizador ou se é um centro espírita que trabalha descentralizadamente, é só você ver a quantidade de pessoas que tem na diretoria para tomar decisões e ver qual é a competência da diretoria executiva. Ou seja, de todos eles juntos, né, decidindo alguma coisa. Então, agora, aí vem a competência de cada um, do presidente o que tem que fazer, do vice-presidente o que tem que fazer, de tesoureiro o que tem que fazer, né? Então, aí é a competência de cada um. Mas a competência geral, né, onde todos os diretores reunidos vai decidir, nós vamos decidir, vamos tirar algum trabalho que tem na casa espírita. Bom, não é o presidente que deveria decidir sozinho, né? É a diretoria. Então, quanto mais a competência da diretoria for bem descentralizada, tira os poderes de cima do presidente, né? Para que todos possam decidir. Isso é democracia, né? Então, esse é um modelo que a gente vem trabalhando no Estado ao longo de décadas, porque no início a gente via muitos estatutos onde a competência da diretoria era quase nula. Era só se fosse extinguir a casa, ou se fosse ter alguma coisa muito séria, vender o imóvel, né, que é de propriedade da casa. Então, aí a diretoria se reunia, depois tinha que ter o respaldo da Conselho Deliberativo ou do Conselho de Administração, e, finalmente, dos associados, que é a Assembleia, né? Mas, caso contrário, todas as demais ações estavam praticamente na mão do presidente. E a gente foi cortando isso ao longo de décadas e décadas, democratizando mais o movimento espírita para que ele seja administrado por um grupo de pessoas, né? Não chega a ser, né, um modelo, como nós já dissemos, né, esse modelo que você chamou do quê? Voltando, um modelo compartilhado, né? Colegiado. Colegiado, isso, é um modelo colegiado. Mas quando o centro espírita dá mais atribuições para a decisão da diretoria como um todo, né, sobre diversos assuntos atinentes às decisões, né, da diretoria, para o grupo todo e não para o presidente, se está descentralizando. Bom, isso igualmente no Conselho, né, Deliberativo, também, principalmente, né, para a gente tirar essa figura de dono de centro espírita, tá bom? Pergunta, gente. Bom, nós estamos montando um centro espírita, né? Então, o centro espírita que nós estamos montando, já demos entrada, fizemos o estatuto, fizemos a ata. Dona Júlia, tem umas mãos aqui levantadas, tá? Ok. Vou pedir, então, o Ronaldo levantou a mão, depois a Ana Laura. Dona Nisu,
essas competências todas não teriam que estar amarrado no regimento interno? Esse regimento não é obrigado a toda casa a ter? O regimento interno não é obrigatório, mas é recomendável que se tenha. Depende também do que diz o estatuto. Se o estatuto disser assim, que tem que ter regimento interno, então precisa de ter porque o estatuto mandou, mas não porque a lei mandou. O regimento interno é um documento auxiliar. É um documento que vai detalhar aquilo que está no estatuto, né? Então, o estatuto é como se fosse o livro dos Espíritos, é a coluna mestra. E os detalhamentos vêm lá em outra, a parte primeira do livro dos Espíritos, né, você vai encontrar o desdobramento disso, o detalhamento disso no livro A Gênese. A parte segunda do livro, você vai encontrar no livro dos Médiuns. E assim também. No Estatuto, você tem a coluna estrutural, vamos dizer assim, a coluna mestra. E aí, você vai ter o regimento interno, vai detalhar aquilo, que não pode ser nem contra a lei, nem contra tem que ser o que está no Estatuto detalhado. Dona Júlia, um exemplo o Estatuto diz, a diretoria vai ser eleita por maioria de votos dos membros da Assembleia, ponto. O regimento interno poderia dizer, o voto vai ser privativo, vai ter um escrutinador, vai ter um presidente da sessão, formação da mesa. Da formação da mesa. Então, o detalhamento pode estar no regimento interno, e isso aí é uma deliberação da direção administrativa da casa, né? Depois que eles deliberam. Então, da Assembleia, né? O estatuto, ele, na verdade, ele monta a coisa básica, estrutural, e o regimento interno vai detalhar coisas que não vale a pena botar no estatuto. Isso. Porque na hora que você tiver... O regimento interno, você pode mudar com a aprovação da diretoria, normalmente do conselho, ou, dependendo do estatuto, tem que ir para a Assembleia. Mas muda facilmente. Agora, se você coloca tudo no estatuto, primeiro que isso vai ser um estatuto super inchado, pesado. E, em segundo lugar, cada vez que mudar uma vírgula lá, você tem que fazer a reforma estatutária e fazer a averbação, né? Então, quando você vai constituir uma casa, o documento de tanto o estatuto, a ata da fundação, tudo vai para o registro de títulos de documentos. Todos os documentos complementares que venham posteriormente a esse ato, a cada 3 anos tem eleição, a cada tem prestação de conta, e etc., você vai averbar naquele registro, tá bom? A Ana Laura levantou a mão também, dona Júlia. Tá, é como registro de imóveis, né? Registro de imóveis também é assim. Tá, dona Júlia, vocês estão me ouvindo bem? Estou, Laura. Bom dia, dona Júlia. Bom dia. É o seguinte, nossa, estou adorando as suas orientações, viu? Faz uns 3 anos, não, faz 2 anos agora que eu estou na presidência da casa, então assim, estou aprendendo também, né? E aí eu tenho uma dúvida que eu acho que a senhora ainda vai chegar nesse ponto, mas eu não sei se... Bom, pela sua resposta agora do regimento foi muito bom, a gente também tem um regimento na casa, e o que eu estou encontrando um pouco de dificuldade na nossa casa é em relação a bens patrimoniais. A senhora vai chegar lá? Vai, né? Mas eu posso adiantar... É um caso assim, vamos dizer assim, Tá. Mais específico? Específico? Pode perguntar. Posso perguntar, então tá bom. Então, dos recursos financeiros e do patrimônio, aqui eu estou olhando pelo nosso estatuto, né? A gente tem até uma situação meio simples, mas assim, que eu fico com muito cuidado, né, quando vai nessa parte legal. A gente tem um móvel, né? Porque o que caracteriza os bens patrimoniais de uma casa, né? Aí eles falam que, aqui no nosso estatuto, o patrimônio da associação será constituído de bens móveis, imóveis, veículos, ações e títulos da dívida pública. Bem, a gente tem um móvel que faz 40 anos, é uma relíquia na casa, só que ela está cheia de cupim.
E eu tirei ela de um lugar, esse armário, e coloquei em outro para a gente limpar. Aí tem umas pessoas que são da diretoria, já da fundação e tudo mais, achou que eu fosse jogar um móvel fora. Eu falei que não, eu ia ver se dava para recuperar. Fizemos uma reunião, e aí eu olhei pelo estatuto, não é necessário fazer uma reunião, só se for um bem imóvel, no caso é a casa, que a casa é própria. Sim. Mas aí a gente acabou fazendo para não, né, não ferir sentimentos e tudo mais. Aí a gente foi olhar o imóvel, que é esse armário, tiramos fotos, tá. Essa pessoa não pôde comparecer, porque fez uma cirurgia. Aí eu passei tudo para ela, nós estamos registrando em Ela é ata. doadora? Ela é filha do fundador da casa. Ah, filha do fundador. Tá, É. mais de 40 anos. Bom, enfim, só sei que o móvel está cheio de cupim, aí eu conversei com ela particular depois que ela fez a cirurgia, ela, Ana, vamos fazer uma reunião? Eu falei, mas a gente já fez. Ah, então vamos ver se realmente ele serve. Ela contou que tem 40 anos, eu falei, Janete, mas não dá para a gente continuar, ele só tem cupim, né, e tem madeira na casa. Aí ela falou, então tá bom, faz a reunião, aí se não servir, a gente pode doar ou jogar fora. Então, assim, os trâmites que eu estou fazendo, tá pautado, tá legal, não tá, dona Júlia? Olha, quando a gente fala bens móveis, é porque fica na competência ou na responsabilidade da diretoria, se tiver um diretor de patrimônio, da presidência, da tesouraria, enfim, da diretoria, Sim. administrar aquilo, né? Mas a questão do móvel, normalmente a gente faz, em contabilidade, você faz o levantamento de todos os bens, você faz o chapeamento lá, para dizer móvel isso, aquilo, tal. Agora, quando vai estragando, a diretoria tem todo o pleno direito de descartar. Tá. Não Certo. não tem mais problema. É a mesma coisa, você compra um computador, você entra no ativo da empresa. Você compra sei lá, qualquer equipamento ou qualquer móvel, uma mesa redonda para fazer reunião de diretoria, entra lá como ativo da empresa, né? Ativo e tem nas empresas a gente coloca uma chapinha para onde que está, em que seção está assentado aquele móvel, etc. Mas não existe nenhuma lei que fale que você tem que manter tudo aquilo. Não, você pode gerir, pode administrar aquilo. Se não prestar mais, a diretoria... Foi inservível, né, Carla? A diretoria resolve, não tem mais problema, não. Tá bom, então. Obrigada, doutora. Querida. Mais alguém? Bom, vamos aqui, ó. Registro dos atos eletivos. Já falei, então, tem que ir lá no registro de título de documento. Eu quero dizer para vocês que registro de título de documento depende muito dos cartorários lá. Tem local que é uma complicação. Eles devolvem 50 vezes, né, os atos, não só para o registro do constitutivo do centro espírita, ou também as averbações disso, daquilo, né, das atas de eleição, eles exigem um monte de coisa assim, assado, e tem outros que são mais acessíveis. Então, espero que vocês tenham sorte, porque aqui em São Paulo, o nosso primeiro registro, ele é bem exigente. Então, eles vêm pelo assim, né? Então, no interior é mais fácil. No interior, acho que o pessoal... É que aqui eles seguem muito em cima da lei, tem as regras da corregedoria, etc., e eles levam muito a sério. No interior não é que não levam a sério, eles são mais acessíveis. Então, vejo pelos depoimentos daqueles que participam dos nossos cursos, né, que nas capitais, São Paulo principalmente, tem maior dificuldade. Bom, só para vocês saberem que se a administração de pessoa jurídica vier a faltar, né, a diretoria, de vez em quando a gente recebe solicitação de ajuda de centro espírita, que a diretoria, um ficou doente, outro desencarnou, outro desistiu, e aí vem algum associado e diz, olha, o centro está sem diretoria, o que nós fazemos? Né? Então, nesse caso, qualquer interessado, preferentemente que seja associado da casa, pode
solicitar em juízo para que seja nomeado um administrador provisório, tá? Então, tem casa que fica sem uma direção durante muito tempo, então a Assembleia, os associados podem tomar providência. Bom, tempo de mandato da diretoria, a gente acha que 3 anos é um número de ano bom, porque no primeiro ano, normalmente, a diretoria, se for nova, vai tomar conhecimento, eles têm 2 anos para trabalhar, né, de melhoria do centro, etc, etc. Então, mas também isso não tem importância, a lei não fala. Você pode ter um mandato de 2 anos, de 3 anos, né? Eu conheço uma federativa que o mandato é de 1 ano, que eu acho muito pouco tempo, porque 1 ano, na hora que você começa, aquela diretoria começa a tomar fôlego, depois que tomou conhecimento e tudo mais, eles fazem um planejamento estratégico para ver o futuro daquela instituição, já tem que sair, né? Eu acho improdutivo 1 ano. Mas como muita coisa que nós fazemos no nosso movimento está lá no modelo deixado por Kardec, né, de projeto 1868, e também nas recomendações que ele deixou, está lá no final do livro dos médiuns, da Constituição do Espiritismo, né? Então, muitas ações, ou tipo de diretoria, aquilo que nós fazemos aqui, está um pouco ligado às recomendações de Kardec. Só que na época dele, talvez a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita fazia a eleição a cada 1 ano, né? Não tivesse essa agilidade que temos hoje nos dias atuais. Então, mas fica aí, sabendo que não há necessidade de ser de 1 ano, como diz lá, também não há necessidade de ser de 10 anos, eu acho muito tempo uma diretoria ficar numa gestão, né, num mandato, e também, eu acho que, até escrevi, evitar mandatos vitalícios, né? Tem centro espírita que passa de pai para filho, de filho para o neto e assim por diante. Então, também esse é um critério. A lei não fala que não pode, mas o bom senso diz que é bom a gente ter uma eleição e evitar esses mandatos vitalícios, né? Porque nem sempre a hereditariedade significa competência, então. Mas fica aí só para vocês saberem. Bom, hoje a Assembleia Geral, por meio eletrônico, está institucionalizado, tá? Então, a lei, em 2022, né, no meio da pandemia, foi autorizado pela lei, então, está lá no Código Civil, que qualquer instituição pode fazer reuniões, assembleia, eleição, prestação de conta, tudo que vocês quiserem, independentemente de estar ou não no estatuto, pode usar o meio eletrônico, tá bom? A não ser, exceto se o estatuto proibir. Se o estatuto falar, não aceitamos aqui assembleia ou reuniões por meio eletrônico, se especificamente o estatuto proibir, aí não pode. Mas, caso contrário, não tem problema nenhum. Ok? Bom, mas tem mais algumas dúvidas? Eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade jurídica do centro espírita, né? Que é o que muita gente tem dúvida sobre essa responsabilidade. Então, a responsabilidade do centro espírita pelo atos praticados dos diretores. Porque o diretor não pode praticar qualquer ato, ele tem que estar ou debaixo da lei ou debaixo do estatuto. Se ele realizar alguma coisa contra a lei ou contra o estatuto, ele responde civilmente. Ele responde, dependendo do caso, criminalmente. Ok? Então, o centro espírita responde pelos atos de seus diretores ou representantes nomeados nos limites dos poderes a eles conferidos.
pelo estatuto da associação. Tá? Então, isso é para a gente que tem alguma direção, né, que está assim acima, né, que toma determinadas atitudes fora do estatuto, fora da legislação, ele não pode fazer isso, tá? E nesse caso, a Assembleia tem que tomar providência. Se o diretor ou representante nomeado pelo Centro Espírita executar algum ato que ultrapasse a autorização a ele concedido pelo estatuto ou mandato, qual é a responsabilidade da instituição? A responsabilidade é do presidente que cometeu esse ato. Ele responde civil e criminalmente. O Centro Espírita não tem responsabilidade, tá? Agora, quando o diretor ou preposto ou representante agir além dos poderes que lhe foram concedidos, eles vão responder pessoalmente por isso. Agora, se ele agir dentro do estatuto, dentro da legislação, e alguma coisa, né, não tiver êxito, então o Centro Espírita responde sim. Então, quando o diretor ou representante do Centro Espírita praticarem atos ou negócios jurídicos, observando os limites dos poderes que o estatuto ou mandato lhe conferiu, responderá a instituição pelo cumprimento da obrigação ou por danos? Então, de acordo com o Código 47, se o diretor, preposto ou representante praticarem ato ou negócio jurídico observando os poderes conferidos no estatuto, né? Por exemplo, o estatuto diz que qualquer empréstimo acima de 20 mil reais precisa de ter aprovação da Assembleia ou do Conselho Deliberativo. A diretoria não observou isso, fez um empréstimo de 50 mil e ele não conseguiu pagar, o Centro Espírita não tinha dinheiro para pagar. Até os 20 mil, o Centro Espírita responde, mas a partir dos 20, o restante extrapolado, quem responde é a própria diretoria. Eu estou falando a própria diretoria, mas assim, é mais ou menos nessa sequência. O presidente, os vices, viu, Valteno? O presidente, os vices, o tesoureiro, e finalmente os secretários. É mais ou menos nessa ordem aqui. Mas também depende. Aí, nesses casos, às vezes pode arrolar os bens da diretoria. Não precisa ficar com medo de assumir diretoria, senão fala, nossa, o pessoal ficar com medo de assumir diretoria, já tem pouca gente querendo administrar, imagina se ficar com medo, né? Quem tem medo não faz nada na vida. Então, o que tem que fazer é andar direitinho, observar o estatuto, analisar o estatuto, observar a lei e fazer de acordo com isso e pronto, não vai ter problema nenhum. Teve gente que saiu de uma diretoria, aliás, isso aconteceu, inclusive, na minha diretoria. Uma pessoa pediu para sair porque o marido disse que se o centro fizesse alguma coisa, né, tivesse prejuízo, que a justiça ia tomar os bens dele. Então, a esposa saiu da diretoria, mas não existe isso. Não existe, porque a gente anda sempre de acordo com a lei, de acordo com o estatuto. Então, qualquer coisa que haja, né, de algum mau negócio realizado, os bens particulares não respondem. Agora, responde quando há, né, abuso. Aqui tem a hipótese do qual o patrimônio do diretor responderá pelos negócios ou danos que a instituição espírita realizar ou causar. Né? Então, existe caso? Existe. Existe caso. Quando ele ultrapassar os limites da sua competência outorgada pelo estatuto ou pela lei. Ok? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Veja o chat, vê se alguém fez alguma pergunta. Ó, tem uma pergunta aqui, que agora sumiu da minha tela.
Dai de graça o que de graça recebeste. Como lidar com essa questão da necessidade do dinheiro no centro espírita? Olha, eu acho que tem que separar, né? Aquilo que é assistência espiritual, que deve ser dado de graça, o passe, a palestra, né? Todas essas coisas devem ser de graça. Agora, você pode fazer um jantar, uma noite da pizza para angariar fundo, não tem problema nenhum, né? Também eu vejo que as casas espíritas, todas as casas, deveriam ter seus associados. Também pode pedir doações. Não há nenhum problema, ao meu ver, de pedir aos associados que ajudem. Também não vejo problema de ter um cartaz. O que não é recomendável, chegar lá na sala de palestra, que tem, às vezes, meia dúzia de gente que está vindo pela primeira vez, e aí você chega lá pedindo dinheiro, passando a sacolinha. Não, aí não é muito postura, né, de centro espírita, não. Mas você pode ter um quadro onde fala lá dos associados, da manutenção, você faz uma campanha para comprar cobertores no frio para as pessoas que estão em situação de rua. Tudo bem, diz lá, coloca lá, prestação de conta. Angariamos tanto, gastamos tanto, ficou um saldo tanto para a gente usar para outras coisas. Eu acho que tudo tem que ser muito transparente, né? Então, tem que ter um boletinzinho interno onde circula entre os frequentadores, entre a diretoria, o conselho, o associado, para prestar conta daquilo que recebeu. Vai fazer uma noite da pizza, diz quanto angariou, quanto vendeu de convite, né, quanto gastou, qual foi a despesa, qual foi a renda, e o que vai fazer com a renda. Não vejo problema nenhum de fazer qualquer tipo. Não, agora, é claro, nós não recomendamos nem bingo, nem outras coisas, né? Jogos, isso, mas é por uma. Não que a lei proíba, mas é porque é uma coisa de princípios espíritas. Então, a gente procura não trabalhar. Por exemplo, você vai fazer um jantar beneficente para angariar fundo. Aí vai fazer um clube. É num clube, então eu posso regar aquilo de bebidas alcoólicas? Olha, eu não aconselharia, né? Espírita seja o nome do teu nome. Mas, de qualquer jeito, tem muita gente que vai lá e vai fazer uma quermesse, que é da Igreja Católica, mas tudo bem. Faz um espírita, quermesse espírita, para angariar fundo. Vai lá e serve um quentão com um monte de álcool dentro. Acho que não é postura espírita, mas não estou julgando, viu, gente? E também não estou dizendo que não deve fazer, mas eu acho que não é postura espírita. É isso. Tem mais uma pergunta aqui. É do Marcelo Bueno. Caso não tenha pessoas para assumirem todos os cargos do estatuto, temos problemas jurídicos? Não tem problema jurídico. Pode ser que o registro de título, documento, na hora da averbação, ele questione, fala, por que está em branco aqui? Então, às vezes ele manda preencher o branco. Mas você pode também, talvez o estatuto pudesse dizer, né, em caso de não conseguirmos preencher todos os cargos, então que os cargos preenchidos possam servir, né, para a gestão, e que no decorrer do tempo, surgindo pessoas disponíveis que possam assumir, então o quadro será complementado. Pode fazer isso. Eu também vejo algumas casas espíritas que preencheram todas as vagas e um ou outro pediu o afastamento, e aí ficou lá sem a pessoa e também não fez a substituição. Problema legal não tem, né? Mas pode ser que na hora que você vai pedir um empréstimo muito grande, o cartório, o banco resolva checar, né? Se todos os diretores são idôneos, se todos os diretores não tem nome no Serasa, se todos os diretores estão legalmente, né, eleitos, né? Pode ser. Aí fora disso, não tem maiores problemas, não. Tá. Tem mais uma pergunta aqui.
Quando o evangelizador pede afastamento da casa, é preciso documentar? Olha, teoricamente, nós temos, pela legislação, um documento de voluntariado. É obrigado todos os voluntários de uma casa espírita que trabalham em qualquer tipo de atividade, na assistência espiritual, na biblioteca, na recepção, no atendimento fraterno, em qualquer parte, tem que assinar um documento de voluntariado, né? Onde, que ele escreveu, Vladimir? Mas sobre o voluntariado, ele perguntou alguma coisa aí sobre o voluntariado, Boteno. Então, tem que ter esse documento de voluntariado, que isso a lei exige. É que é muito difícil de chegar a uma fiscalização na casa espírita para saber, né, se a casa está cumprindo ou não. Mas se chegasse uma fiscalização, ou se acontecer alguma coisa, né, em relação a ter um acidente na casa, por exemplo, e pode surgir de vir alguma fiscalização e você não ter um documento de voluntariado. Você tem lá 1.000 trabalhadores na sua casa, né? Todo mundo torcendo, quero ter 1.000 trabalhadores. A gente tem lá 2 dúzias de trabalhadores, tudo bem, você tem que assinar o termo de voluntariado. Eu posso colocar depois no grupo, eu mando para o Valteno, e o Valteno pode distribuir um modelo de voluntariado, tá? Aí assina lá, tem que dizer o nome, endereço, telefone, tudo tal, do voluntário, né? A qualificação, e depois dizer o dia, segunda-feira, das 8 às 10, trabalha lá na desobsessão. Dia tal, né? Terça-feira, trabalha a semana inteira, coloca lá, segunda-feira faz isso, terça-feira faz isso, quarta-feira faz isso, entendeu? E discrimina todo o trabalho que a pessoa faz. Isso é exigido por lei. Agora, o voluntário, como o próprio nome diz, não recebe remuneração. Nem pode, nenhum associado de uma casa espírita não deve receber remuneração e nem pode, pela lei não é permitido. É só dependendo da circunstância e também da configuração da estrutura jurídica da casa espírita, né? Então, mas eu não conheço nenhuma casa espírita que tenha outra formatação, senão essa que nós estamos falando aqui. Então, o voluntário, ele tem o direito de receber reembolso, ele vai no correio despachar os livros, levar correspondência. Ele tem o direito de receber o ressarcimento, né, da passagem ou da gasolina que ele foi e tal. Então, se ele não puder, doar, claro. Então, essas despesas, um lanche, foi lá fazer alguma coisa e teve que tomar um lanche, então a casa espírita deve reembolsar, mas não remunerar, não é remuneração, é reembolso de despesa. Ok? Acho que eu respondi, né? O que o Vladimir perguntou lá? Não, ele fez um comentário abordar o serviço voluntariado. A senhora já falou. Tá. Ok. Então, preferentemente, a cada início de ano você renova o termo de voluntariado. E precisa fazer termo de voluntariado quando faça um evento? Olha, você vai fazer um evento grande. Tem um monte de voluntários lá que vão trabalhar somente para aquele evento. Assina lá que ele vai ter o voluntário no congresso da USE, sexta, sábado, domingo. Assina como voluntário, entendeu? Se acontecer alguma coisa, você tem o termo de voluntariado. Falou, não, ele era nosso voluntário aqui. Está aprovado aqui. Bom, tem essa questão da abordagem discriminatória. O centro espírita precisa tomar muito cuidado, principalmente nas palestras e no atendimento fraterno. Cuidar para não usar a palavra inadequada, viu? Cuidado com a homofobia, transfobia,
que isso hoje, né, dá um caso muito sério, dá processo. Então, tem que estar com a direção da casa, da orientação aos seus trabalhadores, no atendimento fraterno, né, a abordagem, o não ser uma abordagem discriminatória, né, e fazer treinamentos para que, quando alguém contar alguma coisa no atendimento fraterno, o atendente não faça aquela cara de surpresa, né? Isso hoje é, é, é considerado, né, como alguma coisa discriminatória, tá? Racismo também precisa tomar muito cuidado. Tem algumas coisas aí que são complicadas, né? Porque na minha vivência, né, ao longo de décadas e décadas de trabalho, né, a gente falava em negro, depois não podia falar negro, tinha que falar preto, aí você não podia falar nem negro nem preto, você tinha que falar afrodescendente, né? Então, essa linguagem vai mudando e a gente tem que estar atualizado de como utilizar os termos, tá? Estou falando negro porque é o mais comum, mas também a raça oriental é amarela, né? Quando a gente estava na escola, lá estão chegando os amarelinhos. Os amarelinhos eram os niseis, os japoneses que estudavam na escola, eram os amarelinhos. Então, hoje, isso dependendo do... Agora é preto, né? Diz o Vladimir. Mudou novamente. Então, você não fala mais fulano é negro, você fala fulano é preto. Antigamente não podia falar que era preto. Então, são alguns cuidados que a gente deve tomar, porque nós que somos espírita, sabemos que preto, branco, amarelo, todos nós, né? Nunca vi alma ter cor. Mas o que a Leila diz? Se os assistidos, o quê? Leia aí para mim. Oi, Júlia. Eu penso assim, no DEPOI, não é? Tem casos que a esposa vai falar do marido, e aí, se ela vê alguma conotação de separa do marido, no outro dia o marido pode ir lá e processar. Aí seria o centro ou o tarefeiro processado. E a defesa é de quem? É do centro ou do tarefeiro que tem que se virar? Muito Eu obrigada. acho, eu acho que é dos dois, Leila. O tarefeiro tem responsabilidade porque ele, ele pessoalmente que ofendeu o outro, deu um diagnóstico equivocado, né? Aliás, o Centro Espírita deve orientar que nunca a gente deve decidir por aquele que vem, né? O DEPOI é o nome da federação, viu? Departamento de Orientação Espiritual, que nós, a maior parte do Brasil, nós conhecemos com o nome de atendimento fraterno, né? Então, atendimento fraterno e o DEPOI, que a Leila se referiu, é o mesmo departamento. Então, você é orientado. Inclusive, hoje, a USE tem feito um trabalho de orientação jurídica no atendimento fraterno. Isso não é assunto para hoje, mas para vocês saberem que existe, né, essa preocupação no Estado, no Brasil todo, do atendimento fraterno, do que a gente pode, daquilo que a gente não pode falar. Inclusive, hoje tomamos cuidado para ter pelo menos 2 pessoas em cada atendimento fraterno, para não ter a questão de assédio moral, assédio sexual e tudo mais, que hoje qualquer coisa vai para a justiça, né? Então, hoje a gente faz o atendimento fraterno sempre em 2 pessoas, a gente não atende uma criança sozinho, muito ao contrário, tem que ter outra pessoa, né? E etc. Então, vamos lá. Quer que leia outra pergunta, dona Júlia? Oi? Quer que leia outra? Por favor. Antes, desculpa, que tem 3 aqui.
se o assistido levantar processo de injúria e outros, isso aqui é o que foi tratado agora, né? Se alguém levantar um processo contra a casa, Isso. né, tem que se defender. É a casa que tem que se defender. O que Aí acontece dentro da casa dela, ela Uhum. pode até arrolar o atendente, mas quem responde é a casa espírita. Soube de uma casa que uma pessoa ficou chateada com a casa e processou que não recebia, visto que o nome estava anotado no caderno. Né? Eu acho que essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, existe hoje, aliás, não é de hoje, né? A USE colocou lá, o Walter não é um dos responsáveis disso, de vídeo, de tutoriais de como interpretar, usar e preparar a casa, né, para atender à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que é uma lei específica para isso. Então, no passado, todo mundo colocava o nome no caderno, mas isso é uma cultura que vem desde a época da guerra. Então, quando nós tínhamos aquela questão da guerra, da guerra contra os espíritas, né? Na época do Caibachuto, Eurípides Barçanufo, em que você não podia praticar o espiritismo porque era considerado contra a lei, e os médiuns de cura eram presos, né? Porque eram considerados como tinha um termo lá para designar, né, os médiuns, que era etc, etc. Então, nessa época da perseguição, a polícia exigia que a casa espírita anotasse o nome de quem vinha. E anotava o nome e o RG ainda por cima, né? Depois ficou só o nome. Hoje a gente brinca nas casas espíritas que ainda pede para registrar o nome. A gente fala, olha, isso aqui é para as vibrações, vale por uma semana. Aí semana que vem você volta, anota o nome de novo. Mas isso naturalmente, uma brincadeira para desanuviar, né? E para falar para a casa espírita que não faça mais isso. Então, não deve mesmo. Existe todo um tratamento, né, de dados hoje. Quando você vai fazer um curso, você precisa de ter uma declaração da ciência, daquele que está, autorização, dizendo, eu estou ciente e autorizo que o meu nome seja guardado, né, fique sobre a guarda da casa espírita, e que eu aceito receber divulgação disso, divulgação daquilo, etc. Ou então não participa, né? Está lá no autorização do curso. Quem não aceita os termos da casa não deve participar do que aquela casa oferece. É simples assim também. Porque tem gente que está tudo cheio de dedos, então acha que nada pode, a casa espírita não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. A casa espírita pode, desde que ela esteja dentro de acordo com a lei. Agora, se a pessoa não aceitar que o nome dela, que ela receba o boletim da casa posteriormente, então eu acho mais fácil ela mudar de centro, e para um centro que não vai pedir isso, do que talvez não conheça a Lei Geral de Proteção de Dados, então não tem algumas exigências, né? Hoje, todo e qualquer curso a gente coloca os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, para resguardar o centro espírita. Muito bom. E também tem os oportunistas, né, Valteno, que qualquer coisa está pronto para entrar na justiça para ver se consegue uma indenização, né? Exatamente, não querem trabalhar, querem ganhar dinheiro com indenização. Muito bem, dona Júlia, nós estamos aqui chegando no final. Tempo, não é isso? E isso, a senhora, eu sei que a senhora tem uma reunião de diretoria da USE para presidir daqui a meia hora. A agenda hoje está boa, né? Muito bem. E antes de finalizar, né, e te agradecer, eu queria abrir aqui, se a senhora quiser já descompartilhar a tela, porque aí a gente vê mais as pessoas, eu queria dizer para todos, né, que a USE ela oferece muito suporte, né, dona Júlia? Se as pessoas hoje não conseguiram tirar as dúvidas que queriam, ou se dúvidas surgirem, né,
Então, tem aí os desafios novos. A Ana Laura falou que assumiu a presidência lá da casa dela, e outras pessoas mais que vão assumindo a presidência, né? E vão assumindo responsabilidade na casa e tiverem dúvidas, a USE dá suporte, né? De vez em quando a gente fazia até plantão, né, dona Júlia? Para poder ajudar com os estatutos, com as coisas. A gente se coloca muito à disposição. E aí eu deixo a senhora finalizar falando disso, né, do que a USE oferece, e as suas palavras finais para a gente poder chamar alguém para a prece, né? Tá certo. Tá bom, eu espero ter sido útil, né? Espero que, se tiver outras dúvidas, como disse o Volteno, pode escrever lá para a USE, escreve para o Volteno, ou para a secretaria da USE também, e nós receberemos. E a USE dá orientações, né? Nós temos um corpo jurídico lá para nos ajudar. Algumas pessoas, inclusive no Estado, tem alguns que são advogados, que estão nas diretorias dos órgãos, e sempre que tem um problema, por exemplo, em Ribeirão, a gente pede para alguém de lá atender. Tem problema aqui em Sorocaba, tem o presidente lá que também é. E de vez em quando, e muitas vezes, nós fazemos, inclusive, ajudamos a fazer a reforma estatutária do centro, damos orientação, ficamos à disposição. Eu faço isso há uns 40 anos, 30 e tantos anos na USE. Então, ficamos realmente... E agradeço aqui a oportunidade, viu, Walter, de falar um pouco com eles. Essa hora da manhã, esperei não fazer alguma coisa muito maçante, mas eu nunca consegui falar de uma maneira menos maçante os aspectos jurídicos, contábeis, tributários, né? Que são os assuntos que nós trabalhamos muito também. Então, muito obrigada para todos, agradeço e ficamos à disposição realmente para ajudá-los no que for necessário. Tá bom? Legal. Nós que agradecemos, dona Júlia, muito útil, muito importante. A parte administrativa também é parte do Centro Espírita, né? E eu quero te agradecer pelo seu tempo. Chegar aqui tão cedo já começa o dia com muito trabalho. Eu vou pedir, então, para a Cristina Genovese, que é a presidente aqui da USE de São Bernardo do Campo, fazer a nossa prece, já que nós temos a presidente da USE, né, Cristina? Aí você dá um oi para ela aqui também e faz a nossa prece para finalizar. Vamos agradecer, né, a todo o esclarecimento, a reflexão, e que possamos, unidos, né, num pensamento de buscar sempre a forma mais adequada, mais correta, dentro da lei, para que a gente possa construir centros espíritas sólidos, né, que permaneçam. E com a certeza de que a espiritualidade de luz esteve presente em todo o nosso encontro, e que vamos senti-la em nosso lar, no local onde estivermos, esta vibração de luz, de amor, que permitiu o esclarecimento desta manhã, e agradecendo a oportunidade que temos de estarmos sempre juntos nos sábados, com temas que pertencem à nossa rotina, que traz sempre uma reflexão, e temos a certeza de que Jesus se faz presente quando estamos unidos em pensamento, e que esses esclarecimentos possam florescer e multiplicar nas nossas ações, nos nossos trabalhos, levando sempre a palavra do Cristo, sempre com mais segurança. E agradecendo esta oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que este é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como precisamos perdoar
a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Um bom fim de semana a todos, iluminado, cheio de amor e paz. Muito obrigada.